El aire en mi habitación estaba impregnado de un ligero aroma a perfume, el mismo que mi madre usaba desde que tengo memoria. Las paredes, cubiertas con fotos de momentos felices, me miraban con nostalgia, recordándome que alguna vez fui feliz. Pero ahora, cada vez que veía esas imágenes, una sensación de opresión me invadía. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire, mientras yo me debatía entre el deseo de ser libre y el miedo a decepcionar a mi madre. Si tan solo pudiera escapar de este lugar, pensé, mientras mis dedos acariciaban la superficie fría de la mesa de noche, un refugio de mis pensamientos más oscuros. La cena familiar era un ritual que se repetía cada semana, pero esa noche se sentía diferente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mis padres intercambiaban miradas llenas de reproches, y yo me sentía como un extraño en mi propia casa. La comida que solía ser un placer, ahora se convertía en un campo de batalla. ¿Por qué no te esfuerzas más, Madison?, me lanzó mi madre, su voz cargada de decepción. Su comentario resonó en mi mente como un eco, recordándome que nunca era suficiente. No puedo seguir así, me dije a mí misma, sintiendo cómo el sudor comenzaba a acumularse en mis palmas. Mientras mi madre hablaba, me perdí en un mar de recuerdos. Recordé el día de mi baby shower, un evento que había sido diseñado meticulosamente por ella. Cada regalo, cada detalle había sido una manifestación de su control sobre mi vida. Me sentía atrapada, como un pájaro en una jaula dorada. ¿Cuándo se supone que debo vivir para mí?, me cuestioné, sintiendo que mi corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando en mis oídos. La confusión y el desespero se apoderaban de mí, sabiendo que mi deseo de libertad chocaba con el control inquebrantable de mi madre. La cena terminó en un silencio incómodo, una tregua frágil que sabía que no duraría. Mientras me retiraba a mi habitación, sentí el peso de los ojos de mi madre en mi espalda. Esto no puede seguir así, pensé, mientras me dejaba caer en la cama, el llanto amenazando con brotar. La lucha por mi libertad apenas comenzaba, pero la sombra de mi madre siempre estaría presente, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La tensión familiar se acumulaba, preparándome para el inevitable enfrentamiento que se avecinaba, un momento que cambiaría todo. El sol se ocultaba lentamente por detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras yo me encontraba en mi habitación, mirando por la ventana. La brisa suave traía consigo el aroma de las flores del jardín, un recordatorio de las cosas simples que solía disfrutar, pero que ahora parecían tan lejanas. Sentada en el borde de mi cama, mis manos temblaban ligeramente al pensar en la cena que se avecinaba. Podría soportar otra noche de silencios y miradas cargadas de expectativas. Recordé el último enfrentamiento con mi madre, cuando la frustración se desbordó y me encontré gritando que necesitaba ser escuchada. Ella, con su voz firme y fría, había respondido que mis deseos no importaban tanto como su imagen de perfección. Era un ciclo que se repetía, como una canción desafinada que nunca terminaba. La opresión que sentía era como una sombra que me seguía a todas partes, y la idea de la cena me llenaba de rabia y desesperación. Al entrar al coche, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi madre, con su mirada fija en la carretera, rompió el silencio. Espero que hoy no hagas ninguna escena, Madison. Quiero que todos estén orgullosos de ti. Su tono era autoritario, como si cada palabra fuera un recordatorio de lo que esperaba de mí. Yo asentí, aunque en mi interior un grito de rebelión se alzaba. ¿Por qué no podía ser simplemente yo? La cena avanzó entre risas forzadas y conversaciones superficiales. Mientras todos parecían disfrutar, yo sentía que me ahogaba en un mar de palabras vacías. En un momento, nuestra mirada se cruzó, y pude ver la decepción en sus ojos. Era como si cada uno de mis fracasos estuviera escrito en su rostro. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, me preguntó de manera casual, pero el veneno en sus palabras me atravesó como una daga. Al final de la noche, el regalo que había estado ignorando en la mesa parecía más pesado que nunca. Era un símbolo de lo que ella esperaba de mí, un recordatorio de que mi vida no era realmente mía. La cena terminó, pero la batalla apenas comenzaba. Sabía que debía enfrentarla, que debía hablar de mis deseos y temores. La opresión que había sentido durante tanto tiempo era insostenible, y estaba lista para reclamar mi voz,
aunque el costo pudiera ser alto. A música ecoaba na festa, un ritmo alegre que contrastaba como a tempestade de emoções que se aglomeraba dentro de mim. As luces piscando criaban sombras danzantes nas paredes, mas eu me sentia presa en un canto escuro da sala. A idea de encontrar un momento de paz parecía distante, como uma miragem en un deserto. Enquanto observaba os rostos sorridentes ao meu redor, o peso do controle da minha mãe se tornava mais insuportável. Foi quando Sofia se aproximou, como um copo de refrigerante na mão e um sorriso encorajador. Você parece fora do lugar, Madison. O que está acontecendo? Ela sempre teve o talento de ver além das aparências. Eu hesitei respirando fundo para acalmar o coração acelerado. É acentuada só, a mesma pressão de sempre. Não sei como lidar com isso. Minha mãe, suas expectativas. Tudo isso me sufoca. Sofia franziu a testa, sua expressão se tornando mais séria. Você precisa falar com ela, Madison. Esta situação não é acentuada saudável. Você não pode viver na sombra dela para sempre. Suas palavras eram como um sopro de ar fresco, mas também traziam um peso que me deixava inquieta. O medo de confrontar minha mãe ainda estava muito presente. Ela tinha um jeito de transformar qualquer conversa em uma batalha emocional. A festa continuava, mas cada risada parecia me afastar ainda mais da alegria. Lembrei-me de como minha mãe sempre se vangloriava de ter me moldado, como se eu fosse uma extensão de suas vontades, e não uma pessoa com meus próprios desejos. Era frustrante e doloroso. Eu queria paz, mas o conflito parecia inevitável. O olhar crítico dela ainda parava sobre mim, mesmo em meio a risos e música. Madison. Venha aqui, a voz da minha mãe cortou como uma faca. A sala se silenciou brevemente, e eu senti todos os olhares se voltarem para mim. Ergui a cabeça, tentando ignorar o tremor nas minhas mãos. O que foi, mãe? Perguntei, forçando um sorriso que não alcançava meus olhos. Precisamos falar sobre seus planos para o futuro. Não podemos deixar as coisas assim. Você precisa de uma direção. Você sabe que o que eu faço é acentuada para o seu bem, certo? Havia um tom autoritário em sua voz que me fez querer fugir, mas algo dentro de mim se acendeu. Mãe, eu não quero seguir seus planos. Eu quero ser eu mesma. A declaração saiu de meus lábios como uma explosão, e a sala pareceu congelar. A tensão era palpável, e por um momento, o mundo ao nosso redor desapareceu. Você não entende, Madison. Eu estou tentando ajudar. Ela respondeu, sua expressão de choque se misturando a grave frustração. Mas eu apenas sentia um vazio crescente, como se cada palavra dela fosse uma corrente me prendendo mais. Não era ajuda, era controle, e eu estava cansada disso. Precisamos ter uma conversa, mas não aqui. Vamos para casa. Ela tentava manter a calma, mas havia uma intensidade em seus olhos que me fazia tremer interiormente. A festa, que deveria ser um momento de celebração, transformou-se em um campo minado emocional. O desejo de paz se esvaía, dando lugar a um conflito que estava prestes a explodir. Nosso caminho para casa foi silencioso, e cada segundo parecia uma eternidade. O peso do que havia acontecido pairava sobre nós, uma nuvem densa de tensão. O que deveria ser um momento de alegria agora era um prenúncio de mais desentendimentos. Eu queria paz, mas sabia que a verdade estava prestes a se revelar, e essa verdade poderia causar mais dor do que eu estava preparada para enfrentar. No fundo, sabia que não poderia continuar assim, vivendo sob o controle dela, mas o medo de romper aquele laço me deixava paralisada. O dia seguinte amaneceu como um céu carregado, como se o mundo estivesse ciente da tensão que eu sentia dentro de mim. Caminei até o café local, um lugar que antes me trazia conforto, mas agora parecia sufocante. O aroma do café fresco e dos bolos recém-assados misturava-se ao cheiro de desespero que eu carregava. As mesas estavam ocupadas e as vozes animadas de estranhos ecoavam, mas eu estava presa em meus próprios pensamentos, me sentindo invisível. Sofia, minha melhor amiga, chegou com um sorriso luminoso, mas ao me ver, seu semblante se tornou preocupado. Madison, você está bem? Sua voz soou suave, mas havia uma urgência subjacente. Eu suspirei, a pressão no meu peito se intensificando. Estou pensando em tudo, sobre minha mãe e como tudo isso está me sufocando, confessei, minha voz vacilante. Ela se inclinou mais perto, seus olhos brilhando com empatia.
Voce tem que lutar, Madison, não pode deixar que ela controle sua vida para sempre. Enquanto conversábamos, um grupo de mulheres na mesa ao lado riu alto, e isso me fez sentir um aperto no estômago. A alegria delas era um lembrete doloroso do que eu não tinha. A ideia de confrontar minha mãe surgia na minha mente como uma tempestade prestes a se formar. Lembrei-me das palavras de Sofia, e a coragem que ela sempre tentava me passar. Eu só não sei como. E se tudo piorar, às vezes, é acentuada preciso enfrentar o que mais tememos para encontrar a liberdade. Você não pode viver na sombra. Você precisa ser você mesma, Madison. Ela falou com convicção, e a paixão em sua voz acendeu uma chama dentro de mim. Eu podia sentir a adrenalina começando a fluir, mas a dúvida ainda me prendia. A imagem de minha mãe, com seu olhar crítico, me assombrava. Saí do café com a mente agitada, decidida, mas ainda hesitante. O caminho para casa parecia mais longo do que o habitual. As folhas dos árvores dançavam como o vento, e eu imaginei que elas também estavam lutando para se libertar de algo. O impulso de agir misturava-se com o medo das consequências. E se minha mãe não me entendesse, e se eu perdesse tudo ao tentar me afirmar. A cada passo, a excitação se transformava em um pequeno grau de coragem. Ao chegar em casa, o ambiente estava imerso em um silêncio opressivo. O presente da noite anterior ainda estava na mesa, um lembrete constante do controle que minha mãe tinha sobre minha vida. Olhei para ele com desdém, como se fosse um símbolo de tudo que eu queria desafiar. Era agora ou nunca. Eu precisava me reunir com Sofia para planejar como enfrentar minha mãe, como lutar por minha liberdade. O que antes parecia um desejo distante agora se tornava uma necessidade urgente. A decisão estava clara. Eu lutaria, e isso significava que era hora de agir. O parque, que uma vez fora meu refúgio, agora se sentia como um labirinto de emoções conflitantes. As folhas secas sob meus pés estalavam, ecoando o tumulto que se desenrolava dentro de mim. O aroma da grama recém-cortada se misturava com o perfume adocicado das flores, mas nada disso conseguia aliviar a pressão no meu peito. Eu desejava, ardentemente, que Lucas estivesse ao meu lado, me apoiando, mas, ao mesmo tempo, a ideia de abrir meu coração para ele trazia consigo um medo paralisante. Se eu falasse em explicar o que sentia, como poderia ele me entender? Sentei-me em um banco, a madeira fria contrastando com o calor do sol, e esperei. O vento sussurrava segredos entre as árvores, e enquanto observava as crianças brincando, uma onda de nostalgia me invadiu. Lembrei-me de um tempo em que a vida parecia mais simples, quando minha única preocupação era brincar e ser feliz. Mas, inevitavelmente, minha mente retornava a grave minha mãe e suas expectativas sufocantes. Era uma batalha constante entre o desejo de agradá-la e a necessidade de ser eu mesma. Lucas chegou, seu semblante preocupado refletindo a ansiedade que eu sentia. Madison, você parece distante. O que está acontecendo? Sua voz tinha um tom suave, quase como se estivesse tentando me acalmar. Eu hesitei, a palavra presa na minha garganta. A verdade era que eu queria mais do que tudo uma reconciliação, mas o medo de ser rejeitada novamente me deixava em um estado de confusão. Eu tinha que ser forte, mas e se isso custasse a nossa relação? Eu não sei como falar sobre isso, Lucas. Sinto que cada vez que tentamos, acabo me perdendo ainda mais. Minha mãe, a frase ficou no ar, como uma bomba prestes a explodir. Ele se inclinou para a frente, seus olhos tentando me encontrar. Madison, você não precisa passar por isso sozinha. Estou aqui e quero ajudar. Vamos enfrentar isso juntos. Lembre-se, você é acentuada mais forte do que imagina. Suas palavras eram um bálsamo, mas a dúvida ainda persistia. A insegurança dele também pesava em nosso relacionamento. Eu via como ele hesitava, como se estivesse lutando contra suas próprias batalhas internas. Isso me fazia questionar se realmente conseguiríamos superar as dificuldades. Tentei me concentrar em sua presença, mas a imagem da minha mãe me assombrava. Queria que Lucas pudesse entender a profundidade da minha dor, que ele pudesse sentir a opressão que me sufocava. E se ela não entender, e se tudo isso acabar em mais dor, a dúvida me corroía, e a sensação de impotência crescia. A luta interna era extenuante. Como um profundo suspiro, encarei Lucas. Eu preciso tentar, Lucas. Preciso enfrentar minha mãe,
mesmo que isso signifique que posso perder tudo. Estou cansada de viver na sombra dela. As palavras saíram como um peso que eu não sabia que carregava. Havia uma determinação crescente dentro de mim, mas também um medo palpável do que estava por vir. Ele assentiu e seu olhar tornou-se mais firme. Então vamos fazer isso. Mas lembre-se, você não está sozinha. Sempre estarei aqui para apoiar você, não importa o que aconteça. A força em sua voz era reconfortante, e pela primeira vez, a esperança começou a brotar em meio ao meu desespero. A possibilidade de uma reconciliação me desafiava, mas também me impulsionava a seguir em frente. O caminho à grave frente seria difícil, mas não havia mais como voltar atrás. A tentativa de paz estava prestes a se tornar minha maior luta, e eu estava determinada a enfrentar o que viesse. A casa estava envolta em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo som distante do vento soprando a través das frestas das janelas. Eu estava sozinha, sentada à grave mesa da cocina, a luz fraca da tarde filtrando-se a través da cortina, lançando sombras dançantes sobre a superfície da mesa. O aroma familiar do café, que minha mãe costumava preparar, não me trazia conforto. Ao contrário, aumentava a sensação de desespero que me consumia. Diante de mim, uma folha em branco aguardava, como uma tela vazia pronta para ser preenchida com as verdades que eu hesitava em enfrentar. Minhas mãos tremiam suavemente enquanto eu segurava a caneta, lembrando da última conversa que tive com minha mãe. As palavras dela ecoavam na minha mente, cortantes como facas. Você precisa parar de sonar, Madison. O peso daquelas frases me apertava o peito, e eu me perguntei se algum dia ela realmente entenderia a dor que causava. O nudo em minha barriga se intensificou, misturándose com uma determinação crescente. Eu precisava mudar minha vida, mas o medo de desagradar minha mãe era uma corrente pesada que me prendia. Olhei para a folha em branco, sentindo que a decisão de escrever uma carta poderia ser o primeiro passo para a libertação. Era mais do que apenas palavras. Era a oportunidade de expressar tudo o que eu guardava em silêncio. Meus pensamentos se dispersavam entre a esperança e a incerteza. E se ela não entender? E se isso apenas piorar as coisas? Cada pergunta era como um eco de receios passados, mas eu sabia que não podia continuar assim. O desejo de me libertar das amarras da opressão se tornava cada vez mais forte. Como um suspiro profundo, comecei a escrever. Cada letra era uma liberação, um grito silencioso por liberdade. Ao colocar no papel meus sentimentos mais profundos, eu sentia que estava finalmente tomando as rédeas da minha vida. A caneta deslizou sobre a folha, e a cada palavra, o peso em meu coração parecia diminuir. Era um ato de coragem, uma declaração de que eu não seria mais a marionete nas mãos de minha mãe. Eu sou mais do que suas expectativas, escrevi, como se cada sílaba fosse um golpe contra as correntes que me prendiam. Ao terminar a carta, um misto de alívio e ansiedade me envolveu. Olhar para o que havia escrito fez meu coração acelerar. A ideia de entregar essa carta me aterrorizava, mas, ao mesmo tempo, preenchia-me de esperança. Era o início de uma nova era, um passo em direção a um futuro no qual eu poderia ser eu mesma, sem medo. A determinação crescia dentro de mim, como uma chama prestes a incendiar tudo ao redor. Eu havia decidido que estava pronta para lutar por minha liberdade, e, independentemente do resultado, não iria mais me calar. A luz da manhã filtrava-se pela janela, iluminando a mesa da cocina, onde eu e Sofia nos sentávamos, cercadas por mapas e anotações rabiscadas. O cheiro do café fresco misturava-se com a eletricidade da nossa conversa, tornando o ambiente vibrante. As folhas de papel estavam cobertas de ideias, planos e esboços, cada um representando um passo em direção à grave liberdade que eu tanto almejava. Eu sentia meu coração acelerar a cada nova sugestão que surgia, uma mistura de excitação e nervosismo. E se a sua mãe descobrir tudo isso? Sofia perguntou, suas sobrancelhas franzidas em preocupação. Precisamos ser cuidadosas, respondi, a tensão na minha voz ecoando uma verdade que eu não podia ignorar. A ideia de confrontar minha mãe era aterrorizante, mas a necessidade de justiça pulsava dentro de mim como um tambor. Recordei as conversas passadas, os momentos em que ela me silenciou, e isso me deu coragem. A cada passo que discutíamos, eu sentia a determinação crescendo. Podemos dividir as tarefas, sugeri,
trazando un plano na superficie da mesa. Eu posso descobrir máis sobre os negocios dela, e você pode falar como alguén que coneça a verdade sobre o que aconteceu entre nós. Sofia assentiu, sua expressão era de entendimento e apoio. A idea de que poderíamos facer iso juntas me encha de uma nova esperanza. Era como se, finalmente, estivéssemos pegando o controle da narrativa que minha mãe había escrito sobre min por tanto tempo. Ese tudo der errado, ese hizo apenas piorar as coisas. A preocupação de Sofia era palpável. Eu podia sentir meu próprio medo, mas a idea de permanecer na sombra da minha mãe era insuportável. Não podemos viver com medo para sempre, respondi, a firmeza na minha voz surpreendendo até mesmo a mim. A mesa estava coberta de notas, mas também de promessas nauditas, de uma liberdade que eu estava determinada a conquistar, não importando o custo. Com cada conversa, a imagem de um futuro sem o controle da minha mãe tornava-se mais clara. Cada plano que delineávamos era uma peça do quebra-cabeça que finalmente começava a se encaixar. O que antes parecia um sono distante, agora estava ao alcance das minhas mãos. Eu tinha que acreditar que, ao final, a coragem de agir traria a liberdade que tanto buscava, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências de frente. A tensão e a excitação dançavam dentro de mim, e eu sabia que o caminho à grave frente seria difícil, mas não poderia recuar agora. O plano que estávamos criando era mais do que um ato de vingança. Era a promessa de uma nova vida, uma que finalmente poderia ser minha. As sombras do passado começaram a se dissipar, dando lugar à grave luz de um novo começo. A contagem regressiva para o confronto final havia começado, e eu estava pronta. La casa estava em silêncio, pero el aire vibraba con la tensión acumulada entre mi madre y yo. Cada paso hacia la sala se sentía como una carga, el peso de mis palabras no dichas presionando mi pecho. Las luces brillantes del pasillo contrastaban con la oscuridad que se cernía sobre mí, un reflejo de la lucha interna que estaba a punto de desatarse. Cuando entré, mi madre estaba de pie junto a la ventana, mirando al exterior como si la respuesta a nuestros problemas estuviera en el horizonte. Madison dijo al notar mi presencia, su voz era un susurro casi temerosa. ¿Qué es lo que quieres decirme? La pregunta flotó en el aire, y sentí un nudo en mi garganta. Era el momento que había estado esperando, pero la ansiedad me asfixiaba. Quiero que me escuches, respondí, mi voz temblando. Me acerqué un paso, y el eco de mi determinación resonó en la habitación. Las paredes que solían ser mi prisión, ahora se sentían como el escenario donde finalmente podría liberar mi verdad. No puedo seguir viviendo bajo tu control, siempre siguiendo tus expectativas, siempre sintiendo que no soy suficiente. Su expresión cambió, y vi un destello de furia en sus ojos, pero también algo que se asemejaba al miedo. ¿Qué estás diciendo, Madison? Siempre he hecho lo mejor para ti, replicó, su voz elevada, cargada de defensiva. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Cada momento de dolor que había soportado se acumulaba en mi interior, empujándome hacia adelante. Lo que tú consideras lo mejor me ha hecho infeliz. Siempre he sido tu proyecto, no tu hija. Quiero ser libre de tus expectativas y de tus decisiones, grité, sintiendo la rabia burbujear como lava. Los recuerdos de las noches solitarias y las lágrimas, derramadas, se agolpaban en mi mente, un torrente de emociones que finalmente necesitaba liberarse. Ella se quedó en silencio, sus ojos se abrieron como platos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La tensión en la habitación se hizo palpable, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Mi corazón latía con fuerza, y podía sentir cada pulso en mis venas mientras esperaba su respuesta. No entiendo por qué no puedes ver lo que he hecho por ti, murmuró, su voz temblorosa, y en ese momento, su vulnerabilidad me sorprendió. Pero no podía dejar que su tristeza me hiciera retroceder. Porque nunca me has preguntado lo que realmente quiero, respondí, cada palabra cargada de autenticidad. Era un grito de guerra, una declaración de independencia. No soy tu reflejo, soy una persona con mis propios sueños. La rabia y la liberación chocaron dentro de mí, y aunque temía la reacción de mi madre, sabía que no podía dar marcha atrás. Este era el momento que había estado esperando, y no permitiría que su manipulación me detuviera. No puedo seguir así, continué, mi voz ahora llena de firmeza. Es hora de que ambos enfrentemos la verdad,
y si eso significa romper lo que hemos tenido, entonces así sea. La decisión estaba tomada, y aunque mi corazón se llenaba de incertidumbre, también lo hacía de esperanza. Tenía que luchar por mi libertad, y este era solo el comienzo de lo que vendría. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de liberación. Había desatado una tormenta, y aunque aún no sabía cómo resultaría todo, sentí que finalmente comenzaba a ser verdaderamente yo misma. A luz da mana filtrábase a través das cortinas, lanzando un brillo suave sobre os móveis desgastados da sala. Caminé pela cidade, sentindo a brisa leve acariciar meu rosto, mas cada paso era pesado, como se cada cicatriz emocional que carregaba se manifestase en uma ancora invisível. O aroma do pau fresco vindo da padaria próxima era reconfortante, mas não conseguia me distraer do tumulto interno. A confrontação com minha mãe ainda ecoava em minha mente, turbilao de emoções que não parecia encontrar lugar para se acomodar. Refletindo sobre a noite fatídica, sentia misto de alívio e dor. Había finalmente falado, mas o preço a pagar era a fragilidade da relação que había construído com minha mãe. O medo de perder o que restaba de nosso vínculo me assombraba, e a idea de que o amor poderia ser substituído por abismo de ressentimento me deixava inquieta. A cidade ao meu redor parecia vibrante, mas eu estava presa en ciclo de reflexão, cada esquina me lembrando do que había enfrentado e do que ainda precisaba curar. Encontré café acolhedor e decidi entrar, buscando refugio temporário. O cheiro do café fresco e o murmurio suave das conversas ao meu redor criaram ambiente que de certa forma confortaba meu espírito atormentado. Sentei-me em uma mesa perto da janela, observando as pessoas passarem. Cada rosto era uma história, uma vida que, ao contrário da minha, parecia fluir com naturalidade. Eu queria me sentir assim, livre do peso das expectativas que minha mãe havia imposto sobre mim, mas a verdade era que as cicatrizes ainda eram visíveis. Enquanto tomava gole do meu café, pensamento me ocorreu. Eu tinha a capacidade de escrever minha própria história. Não era apenas sobre a luta contra minha mãe, mas sobre a busca pela liberdade que sempre desejei. A determinação estava começando a tomar forma novamente. Olhei pela janela, onde o céu começava a clarear, e percebi que, apesar das cicatrizes, havia esperança. Era o primeiro passo para reconstruir minha vida, e eu estava disposta a enfrentá-lo, mesmo que isso significasse enfrentar a dor que ainda existia. Sentada en mi escritorio, la luz suave del atardecer iluminaba las páginas de mi diario, donde había plasmado mis pensamientos y sentimientos a lo largo de esta montaña rusa emocional. El aroma del papel nuevo se mezclaba con el café que había preparado, creando una atmósfera cálida y reconfortante. Cada palabra que escribía se sentía como un paso más hacia la libertad que tanto anhelaba. La lucha con mi madre había sido dolorosa, pero cada lágrima derramada había sido un ladrillo en la construcción de mi nueva vida. Recordé las noches en que me sentía atrapada, el peso de las expectativas familiares aplastando mis sueños. Pero ahora, con cada página que llenaba, sentía que me liberaba de esas cadenas invisibles. La satisfacción brotaba en mi interior, y por primera vez, podía vislumbrar un futuro donde mis decisiones fueran verdaderamente mías. Las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse, y la esperanza brillaba con más fuerza que nunca. Miré por la ventana, observando cómo el cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, un recordatorio de que cada día era una nueva